Israel tem um território um pouco mais que 20 mil quilômetros quadrados, podendo cruzar todo o país em apenas 6 horas. O moderno Estado de Israel é do tamanho do estado de Sergipe, no Brasil, e uma população com mais de 9 milhões de pessoas. A única democracia no Oriente Médio, o país faz fronteira com o Líbano, Síria, Jordânia e Egito. O centro financeiro é Tel Aviv, enquanto Jerusalém, sua capital, é a mais populosa do país. Embora pequeno em tamanho, tornou-se gigante quando o assunto é alta tecnologia, pesquisas e inovações. Seu território composto de desertos e terras semiáridas, mas o país é referência em manejo de água. São muitas as contribuições de Israel para o avanço da tecnologia. É uma terra de cegos que passam a ver com olhos eletrônicos, doentes de câncer curados com ondas sonoras, o Waze, que otimiza o trânsito das grandes cidades, a Netafim, que revolucionou a agricultura, e tantas outras descobertas e invenções reconhecidas pela elevada densidade de prêmio Nobel. Isto é Israel. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus. Esse é o programa Mundo Real, programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. Você é o nosso convidado especial para participar de uma de nossas reuniões na Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Essa igreja está movendo o mundo. Quantas pessoas têm sido abençoadas através das orações, das pregações da palavra, pregada pelo nosso reverendo José de Santana Santos, e eu trago um abraço dele para todos vocês. Muito obrigado por você acompanhar o programa Mundo Real de segunda a sexta, pelo YouTube, Facebook, pelas nossas plataformas. Eu quero agradecer a você que tem compartilhado o programa e tem sido um instrumento de Deus para que outras pessoas também ouçam a mensagem do Evangelho. O programa de hoje nós temos um toque especial, porque nós vamos, sabe aonde? A Israel, mais precisamente a Jerusalém. Estamos recebendo aqui no programa de hoje a Aline Shefkes, guia turista, que reside em Jerusalém, Israel, há 11 anos. Eu já tive o prazer de entrevistá-la em outras ocasiões, e mais uma vez ela, com muita gentileza, atendeu o nosso pedido e vai nos dar mais um pouquinho, contar um pouquinho sobre a Terra Santa, Israel, e como eles lá em Israel estão enfrentando a pandemia, que foi um ano desafiador para todos nós, inclusive para os israelenses. Olá, Aline, seja bem-vinda ao programa Mundo Real. Shalom, boa noite, é um prazer estar falando com vocês aqui direto de Jerusalém. Eu fico muito feliz de poder participar de mais um programa Mundo Real. Então, shalom a todo mundo e um bom dia a todos. Ótimo, Aline, a gente pode começar, para quem ainda não conhece o seu trabalho, você é judia, você na verdade é gaúcha, né? E foi morar em Israel. Me conta como foi essa transição do Brasil para Israel e por que o turismo? Então, como muito bem tu falou, eu cresci na comunidade judaica de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e por isso eu sempre tive uma conexão muito forte com o judaísmo e com Israel. E eu vim para Israel com 17 anos para fazer um ano de trabalho voluntário. E depois de um ano eu estava completamente apaixonada por Israel. Realmente, essa é uma terra maravilhosa, limpa, segura, linda, com pessoas incríveis. E depois de um ano morando aqui, eu já não queria mais morar em outro lugar. Eu acabei depois voltando para o Brasil. Um ano e meio que realmente Israel era a minha casa. E aí eu organizei e vim de mala e cuia para Israel, como a gente diz. Quer dizer, eu vim com uma passagem só de ida em 2009.
em 2009 e desde então eu moro aqui em Israel. E eu vim com um plano muito claro que eu ia estudar nutrição e eu ia ser nutricionista. Pelo menos era isso que eu achava quando eu vim para cá com 20 anos. E, bom, a gente faz planos, mas Deus tem outros planos. É, E eu verdade. vim com toda a intenção. Pode falar, fica à vontade. Eu, fico, eu vim com toda a intenção de trabalhar com nutrição e estudar nutrição. E enquanto eu estava estudando nutrição, começaram a me chamar do mundo do turismo para fazer algumas pequenos trabalhos de tradução, de acompanhamento, não de guiar grupos, mas de acompanhar grupos. E eu comecei a conhecer esse mundo do turismo e eu comecei a conhecer de perto alguns guias e eu fiquei realmente encantada com esse trabalho, porque seguir em Israel é muito mais do que simplesmente contar as histórias. É um trabalho muito profundo. E aí eu decidi fazer em paralelo a faculdade de nutrição, a faculdade de turismo, e eu me formei nas duas e eu não trabalhei um dia na minha vida como nutricionista. Quer dizer, desde o dia que eu me formei eu trabalho com turismo e eu realmente acho que é isso que eu nasci para fazer. Você tem, Aline, informações antes da pandemia, essa pandemia que atingiu o mundo inteiro, né? E como eu falei, foram anos desafiadores para nós, o ano passado, esse novo ano. E como você, como guia turística, precisou fazer para lidar com a pandemia? Então, o turismo em Israel ele estava crescendo muito nos últimos anos, então eu e também uma série de outros guias, a gente 100% do nosso tempo a gente dedicava ao mundo do turismo, quer dizer, a gente nem imaginava um mês ou uma semana de tempo livre e de repente a pandemia chegou. Na metade de março do ano passado, realmente Israel fechou as fronteiras e desde então o turismo parou e o primeiro desafio na realidade foi saber quanto tempo isso ia durar. A gente não sabia se a gente tinha que agora esperar a questão de semanas, de meses, e a gente está agora para completar quase um ano das fronteiras fechadas, quer dizer, a gente nem imaginou que isso poderia acontecer, um ano de fronteiras fechadas, então no início a gente realmente esperou para ver o que ia acontecer, mas uma coisa que eu posso dizer que eu realmente tenho muito a agradecer ao governo de Israel, que já desde março do ano passado eles avisaram a gente vai dar seguro-desemprego para os guias. Então, primeiro teve essa ajuda do governo que realmente nos ajudou pelo menos a ver aonde isso ia levar. E no momento que a gente viu que realmente a pandemia ia ser mais longa do que a gente esperava no início, a gente começou a se reinventar e o que eu decidi fazer é criar o canal no YouTube, então o canal Israel com Aline. Ele foi uma boa coisa que saiu de 2020, apesar de ser um ano muito difícil para o mundo todo, também coisas boas aconteceram nesse ano e para mim a melhor coisa que aconteceu foi realmente criar o YouTube e poder levar um pouco mais de Israel para as pessoas no Brasil, para as pessoas que queriam vir e não podiam. Então é realmente levar um pedacinho de Israel para casa dos brasileiros. Você que está acostumado a receber pessoas, né, tanto do Brasil, Estados Unidos, de países que falam o idioma que é o espanhol, descreve para a gente como é ver Israel sem turista, Aline. Deve ser muito difícil para vocês. É realmente muito diferente, assim. Tem uma beleza também, uma beleza meio melancólica de ver os lugares santos vazios, de poder fazer coisas que a gente normalmente não pode, mas é realmente muito triste saber por que os lugares estão vazios, quer dizer, eu recebo praticamente diariamente mensagens do pessoal dizendo, olha Aline, eu tinha uma viagem marcada, a viagem foi cancelada, era o sonho da minha vida conhecer Israel, e finalmente quando eu consegui marcar a viagem, programar para ir, a viagem foi cancelada, então é realmente triste ver isso. A gente sabe que as fronteiras vão reabrir, então não é o final do turismo, não é o final das peregrinações para a Terra Santa, e sim um intervalo, mas é muito diferente caminhar pela Via Dolorosa e estar sozinho, ir no Jardim do Túmulo e ter que ligar antes para dizer, olha pessoal, tem alguém no lugar, vocês podem abrir a porta para mim, os lugares estão tão vazios, sem peregrinos, que muitos lugares não estão nem abertos ao público, então quando a gente quer ir visitar eles,
a gente tem que ver se os lugares estão abertos ou ligar para combinar para alguém ir abrir a porta. Imagina, eu cheguei um dia na igreja de Getsemane e eu vi a porta da igreja fechada, assim, bah, a igreja tá fechada, eu não vou poder entrar. E eu falei com os franciscanos, e os franciscanos, que são os que cuidam do lugar, me deixaram abrir a igreja. Então eu literalmente abri a igreja de Getsemane e pude visitá-la literalmente sozinha. Mas é realmente uma coisa que a gente não estava acostumado de ver os lugares assim tão vazios. Aline, a pandemia ainda não acabou, o mundo todo sofreu um impacto na economia, na saúde, né? Uma crise sanitária se instalou no mundo. Ainda hoje nós ouvimos mortes e mortes e mortes pela Covid-19. E a pergunta é a seguinte: como a pandemia atingiu Israel na área da saúde e da economia? Então, a economia de Israel, ela não é baseada no turismo, muita gente acha, mas na realidade o turismo é 5% da economia de Israel e o turismo praticamente todo parou, infelizmente. Então, todo mundo que trabalha na área do turismo foi muito afetado, isso desde restaurantes que trabalham com turistas, hotéis, guias, agências de turismo. Então, teve muita gente que foi afetado, mas já que a maior concentração da economia de Israel é com tecnologia, boa parte das empresas continuam funcionando. Então, a economia de Israel sim continua, partes funcionando muito bem, partes pararam. Então, infelizmente, isso sim afetou o país. E o sistema de saúde público, ele chegou há algumas semanas a chegar perto do seu limite. Então, por exemplo, teve pacientes que estavam internados, que tiveram que ser internados por causa do Covid e não tinha espaço no hospital aqui em Jerusalém, eles foram transferidos para o hospital de Tel Aviv, que lá ainda assim tinha lugar. Então, a gente não chegou a passar do nosso limite, mas a gente chegou bem próximo do limite do sistema de saúde, o que é preocupante ouvir, mas graças a Deus a gente já está passando, quer dizer, a gente já passou o pico, a gente está agora diminuindo os casos, também as internações, as mortes, os casos já estão diminuindo aqui em Israel, porque como tu sabe, e talvez parte do público saiba também, que a vacinação em Israel está bem avançada já. Nós tivemos, parece que Israel teve 3 ou 4 lockdowns. Como o judeu israelense se comportou diante dos lockdowns e se ainda está em lockdown? Então, não vou dizer que todo mundo ficou feliz com a ideia do lockdown, isso é uma ideia também muito pessoal de cada pessoa para pessoa, mas a população aqui em geral, ela sim segue o que o governo fala. Então, o governo decidiu fazer lockdown, então a população sim seguiu o lockdown. Então, a gente teve 3 lockdowns aqui sérios em Israel, que eles variaram na quantidade de dias, na intensidade também. Teve lockdowns que estava tudo fechado, teve lockdowns que estava parcialmente fechado, e o nosso quarto lockdown, na realidade, ele terminou aqui ontem, a gente pode dizer, entre aspas, aqui em Jerusalém, porque durante a festa de Purim, durante a festa que comemora o livro de Esther, o governo fez um fechamento noturno de 3 noites aqui em Israel e em Jerusalém também um quarto dia que eles fecharam a entrada e a saída da cidade para que o pessoal não saísse a comemorar essa festa e tivesse um grande número de contaminações. Então a gente teve, se pode dizer, 3 lockdowns e meio aqui em Israel. E o que era permitido e proibido no lockdown aí, Aline? Então, nos lockdowns mais intensos, nos momentos mais rigorosos, só se podia se distanciar até 1 quilômetro da sua casa e fazer também serviços essenciais. Então, por exemplo, se tu precisasse ir no supermercado, tu poderia ir no supermercado que é um pouco mais longe. Se tu tem que ir um atendimento médico, se tu tem alguma coisa essencial, tu poderia fazer, mas tirando isso, realmente, boa parte do país fechou por aí. Quase um mês foi o nosso último lockdown, então realmente eles foram bem intensos. E aí se fecha restaurantes, lojas, comércios, restaurantes, inclusive, eles fecharam e só se permitia fazer takeaway ou delivery, quer dizer, só podia enviar comida, não se podia comer no restaurante. Então teve uma série de regras que foram impostas, também se fechou o sistema de educação e a gente agora terminou o nosso terceiro lockdown, que foi sério. Teve agora esses poucos dias, mas na realidade não foi nada extremamente sério, sim, só foi para evitar a grande contaminação por causa do feriado.
E a gente está agora no processo de reabertura do país, quer dizer, se abriu as escolas, mas não todas as séries ainda estão indo, não todos os dias por semana. Então a gente terminou o lockdown, mas a gente não voltou 100% à normalidade ainda. As notícias que chegam no Brasil é que Israel está em primeiro lugar em número de vacinação contra o novo coronavírus. Como está? Eu queria que você nos atualizasse hoje e se você já tomou a vacina. Então, Israel já vacinou mais de 50% da sua população com pelo menos uma dose e 37% já recebeu 2 doses. Isso é muita gente. Só para vocês terem uma ideia, 90% da população de 50 anos para cima já foi vacinada. A vacina lá é aberta para todo mundo a partir de 16 anos, independente de religião, independente de qualquer coisa, para todos os cidadãos e residentes de Israel a partir dos 16 anos se pode ir vacinar. Então, eu já passei esses 16 anos faz um tempinho, então eu também já me vacinei, eu já tomei minhas 2 vacinas, as minhas 2 doses da vacina, e a que eu tomei, a que toda a população de Israel tomou por enquanto, é a da Pfizer, que é uma vacina americana, que já foi aprovada e já foi testada aqui em Israel, também nos Estados Unidos e em alguns outros países. E agora, a próxima rodada de vacinação que vai acontecer, provavelmente vão começar a dar também a vacina da Moderna, mas não é porque uma é melhor que a outra, e sim porque a que está disponível no momento é da Pfizer, e a próxima rodada vão dispor também a vacina da Moderna. Aline, e esse ritmo de vacinação continua acelerado em Israel, né? Como que você percebe a população de Israel depois dessa vacinação, os israelenses já pensam no pós-pandemia. Como é que está o comportamento dos israelenses hoje? Então, tá todo mundo agora já com essa mentalidade, ok, a gente passou agora um pouquinho dos 50% de vacinados, isso quer dizer que a gente vai poder voltar devagarinho à normalidade, e uma das coisas que o governo está fazendo, começou já a fazer, é o passaporte verde, que não é um passaporte físico, e sim ele é digital, tu pode baixar ele no teu celular, então qualquer pessoa que recebeu as 2 doses da vacina espera uma semana e ela pode baixar o aplicativo e esse passaporte verde, e aí se pode ir, por exemplo, para academia, se pode ir para shows de música, se pode ir para o teatro, se pode ir para o cinema, a gente nem lembra mais o que é ir no cinema, e agora com o passaporte verde se vai poder, e assim tu sabe que se tu for no cinema, tu vai estar vacinado, e também todo mundo que trabalha lá, e também todo mundo que tá dentro do cinema, então tu tá protegido e também tu tá protegendo as outras pessoas em volta de ti. Então, uma maneira de voltar à normalidade, por exemplo, os hotéis vão começar agora a reabrir em Israel. A gente está falando do turismo. O turismo internacional, a gente vai falar daqui um segundinho, mas pelo menos o turismo nacional já vai poder começar, quer dizer, os israelenses vão poder passear dentro do próprio país e se hospedar em hotel provando que tem o passaporte verde. E para quem não pode se vacinar, por exemplo, quem tem menos de 16 anos ou por uma condição de saúde também não pode ser vacinado, a pessoa pode fazer um teste de corona e mostrar um teste de corona negativo das últimas 48 horas e também participar. Então, quer dizer, é o começo da volta da normalidade e tá todo mundo aqui emocionado. E também uma das boas notícias que a gente recebeu agora nas últimas semanas é a volta do turismo internacional. Não para o Brasil ainda, mas Israel já começou um plano de reabertura das fronteiras com a Grécia e com Chipre, que são países aqui próximos. Não fazem fronteira direta com Israel, mas eles são bem próximos e a gente tem muito turismo entre... Desculpa, eu engasguei. Tem muito turismo entre esses países, eles são próximos, então vão ser os primeiros países que vão abrir as fronteiras entre eles e vai acontecer num futuro próximo já. Aline, seu canal no YouTube já tem mais de 270 mil inscritos. Você decidiu começar a gravar antes da pandemia? Você já fazia algum trabalho no seu canal? Ou isso tomou uma velocidade no período da pandemia? Eu queria que você falasse sobre o seu canal, que está um sucesso. Então, antes da pandemia, vamos dizer até fevereiro, eu não tinha nem tempo de pensar num canal, por causa da quantidade de turistas que vinham a Israel. Quer dizer, os brasileiros têm um carinho muito grande
e não só os brasileiros, muitas nacionalidades vêm para Israel e passeiam em Israel, então a gente não tinha nem tempo de respirar, muito menos de pensar num canal do YouTube. O canal, na realidade, ele surgiu só no final de maio, então não foi nem bem com o início da pandemia, demorou um pouquinho, como eu falei, para a gente entender que a pandemia realmente era séria, que ela ia durar mais do que alguns meses. Então, realmente, no final de maio, eu comecei o canal, sem grandes pretensões, na realidade. A ideia é que todos os dias tinha gente triste me ligando, dizendo: olha, Aline, a minha viagem dos sonhos foi cancelado, eu tinha o sonho de conhecer o Rio Jordão, eu tinha o sonho de conhecer aquele lugar. E, olha, se as pessoas não podem vir, ou pelo menos não podem vir nesse momento, vamos levar um pouquinho de Israel para casa das pessoas. Então, em menos de um ano, o canal passou literalmente de 0 a 270 mil inscritos, então foi realmente uma boa surpresa. E eu acho que isso só reflete quanto os brasileiros são apaixonados por Israel. Então, eu acho que isso é mérito dos brasileiros, do carinho que os brasileiros têm por Israel. Esse é o segredo do sucesso do canal. Aline, antes da gente encerrar esse bloco, porque eu estou sentindo que nós vamos ter que marcar um próximo programa, porque o assunto é extenso e o tempo é curto, né? É sempre bom, é sempre importante a gente esclarecer a todos os nossos amigos, as pessoas que nos acompanham aqui no programa Mundo Real, são pessoas da igreja, são amigos que nós enviamos o link para que eles participem do programa. E eu costumo dizer o seguinte: quando o assunto é Israel, falta informação e sobra preconceito. Israel, quando você estuda um pouquinho a história, você vê que Israel sempre precisou se defender para sobreviver. E até hoje é assim. Essa semana saiu uma notícia no mundo inteiro, Israel acusando o Irã de um ataque contra um navio no Golfo de Omã, que Israel prometeu resposta. Como é que você que está aí, como é que essa notícia chega para vocês aí? E quando Israel promete resposta, qual é a visão que se tem do israelense, né, nesse contexto, né? Porque Irã é um país que quer varrer Israel do mapa já faz tempo. Só que vai ter que passar por cima do Senhor. Então, primeira coisa, como israelense, como alguém que mora aqui, eu me sinto muito segura. Eu vejo essas notícias da mesma maneira que vocês veem, quer dizer, pelos noticiários. Isso não interfere diretamente no nosso dia a dia aqui. E eu tenho muita confiança, tanto em Deus, mas também no exército de Israel e na segurança de Israel. Então, eu não tenho medo que o Irã vá fazer nada diretamente contra Israel. E sim, eu tenho muita pena do povo iraniano. O povo iraniano ele é o povo da Pérsia antiga. Quer dizer, há pouco a gente comemorou a festa de Purim, que é a história do livro de Esther, que se passa justamente nessa região. O povo da Pérsia é um povo com tanta história, com tanta riqueza cultural, e tinha uma comunidade judaica tão grande na Pérsia durante milhares de anos. E por causa da liderança iraniana, que tem esse desejo de destruir Israel e destruir tudo o que acontece aqui, eles estão causando o sofrimento do próprio povo deles. Então, como a população de Israel aqui, a gente não tem medo pelo que está acontecendo, e sim, eu posso dizer que pelo menos eu pessoalmente tenho mais pena e sofrimento pelo povo iraniano, e eu espero que esse governo tão terrível que controla o Irã, que controla a Pérsia, eles saiam do poder e as relações entre os dois países possam se normalizar, porque até a Revolução Iraniana, até os anos 70, pessoal, tinham voos direto entre Tel Aviv e Teherã. Tinha paz entre os povos e eu acho que a paz sim é possível. Então, a gente espera que dias melhores venham e a gente viu em 2020 algumas das coisas boas que aconteceram em 2020 foram os acordos de paz entre Israel e países árabes, Bahrein, os Emirados Árabes, o Sudão, que era um inimigo de Israel, fez paz com Israel, e a gente espera também que talvez as coisas sigam nesse caminho e quem sabe no futuro a gente também consiga fazer paz com o Irã. Aline, como é que está a população na faixa de Gaza e dentro da Cisjordânia, naquelas zonas que existem, A, B e C? Como eles estão lidando na faixa de Gaza com o coronavírus? Existe um apoio de Israel na vacinação para quem está contaminado? Fala um pouquinho para nós sobre isso.
Então, desde que começou a pandemia, Israel tentou dar um apoio à população palestina, principalmente na questão preventiva. Antes, isso a gente está falando bem antes do início da vacinação, antes das vacinas existirem. Israel, desde o início, começou a, por exemplo, trazer médicos da autoridade palestina para Israel para receber treinamento com a tecnologia que se tinha na época. Quer dizer, agora a tecnologia evolui muito rápido, mas Israel dava o melhor que se tinha na época para a população palestina também se prevenir contra o corona, deu materiais de proteção pessoal, máscaras, uniformes, tudo que podia também a autoridade palestina, os médicos da autoridade palestina. Infelizmente, a gente sabe que a realidade da autoridade palestina e da faixa de Gaza é diferente. Quando a gente fala, a gente tem que lembrar que tem duas coisas diferentes. Dentro da Cisjordânia existe a autoridade palestina que é governada pelo Fatah. Não que eles sejam super amigos de Israel, mas eles têm pelo menos relações com Israel. E em contraponto à faixa de Gaza, que é governada por um grupo terrorista que é chamado Hamas, que luta pela destruição do Estado de Israel. Então, é muito difícil mesmo ajudar alguém que quer a tua destruição, porque eles não querem nem assumir o papel de receber de Israel. Então, realmente, a faixa de Gaza não teve o mesmo treinamento, porque eles não permitem os médicos entrarem em Israel para receber o treinamento. Então, isso foi muito melhor feito dentro da Cisjordânia do que com a faixa de Gaza, mas isso por causa do Hamas. E uma coisa importante de destacar, quando Israel fez os acordos de paz que deram origem à autoridade palestina, entre eles os acordos de Oslo, o que os palestinos disseram, nós somos responsáveis pelo nosso próprio sistema de saúde. Quer dizer, tu não pode pedir uma autonomia, mas ao mesmo tempo não se responsabilizar pela tua autonomia. Então, segundo os acordos de paz, o sistema de saúde da autoridade palestina deveria ser responsabilidade deles. Infelizmente, eles não funcionam muito bem, se essa é a melhor maneira de dizer. A maneira educada de dizer, o sistema de saúde deles não funciona bem, tem problemas de corrupção sérios, desvio de verbas. Então, eles, na realidade, praticamente não começaram a vacinar a população e por isso Israel também tomou sobre si um papel que na realidade originalmente não deveria ser de Israel, mas Israel disse, olha, por uma questão de paz, uma questão humanitária, vamos também vacinar parte da população palestina. Então agora se tem o plano de vacinar pelo menos 1/4 dos trabalhadores palestinos que vêm a Israel. Boa parte dos trabalhadores palestinos cruzam a fronteira, vão e vêm diariamente. Então a ideia é também vacinar esses trabalhadores quando eles vêm a Israel, vacinar eles e assim também ajuda a avançar um pouco as vacinações dentro da Cisjordânia. Outra vez, a faixa de Gaza, por causa do Hamas, é um grande problema de conseguir ter acesso à população para ajudar eles. Ótimo. Aline, assim que o retorno dos turistas voltarem a Israel, 3 lugares que ninguém pode deixar de visitar, além de Jerusalém. Então, bom, como tu falou, Jerusalém é imperdível, mas eu acho que tem que ir para Galileia, principalmente para quem é cristão. Tu conhecer a zona onde Jesus fez o seu ministério. Então, por exemplo, em primeiro lugar, visitar a Quefarnaum. Tu pode ver os restos da casa de Pedro, literalmente a casa onde Jesus morou. Tem uma sinagoga lá de 1500 anos, quer dizer, conhecer a cidade de Quefarnaum é incrível. Segundo lugar, pegar um barco e entrar no Mar da Galileia. A gente gosta de pegar um barco de madeira, a gente entra mar adentro, desliga o motor e tu fica ali no mar, tu consegue ouvir, tu consegue ver como era nos tempos de Jesus, quer dizer, o Mar da Galileia ele foi pouco modificado, então tu literalmente consegue ver a mesma paisagem de 2000 anos atrás. E o terceiro lugar é o sul do Mar da Galileia, fica o Rio Jordão, e também entrar nas águas. Eu conheço gente que vem se batizar aqui, mas quem também já se batizou em outro lugar pode fazer renovação de votos ou pode entrar nas águas. Então também entrar nas águas do Rio Jordão, eu acho que é uma experiência que muda a vida dos cristãos que vêm para cá. Então esses são os 3 lugares que eu acho realmente imperdível para conhecer. Aline, para quem quer conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, pode te acompanhar nas redes sociais. Eu queria que você falasse o nome do Instagram para quem quer seguir. Então, pessoal, quem quer me seguir lá no Instagram,
é Aline Guia em Israel. Então, Aline Guia em Israel é meu Instagram. E quem quiser também conhecer um pouquinho mais através do YouTube, é Israel com a Aline. Ótimo, queria agradecer a Aline, aí de Jerusalém, nós aqui do Brasil, e estamos aguardando o dia em que nós possamos pegar um voo. Quando Deus der o sinal verde, a gente chega aí. Aline, muito obrigado, que Deus te abençoe. E certamente nós vamos conversar mais. Eu vou conversar com a produção, com a equipe, diretoria aqui. Nós temos muito assunto para tratar, tá bom? Pode se despedir. Um abraço, Aline. Muito obrigado. Então, shalom a todo mundo. Um grande abraço de Jerusalém. E quando as fronteiras reabrirem, a gente vai estar aqui de braços abertos esperando vocês. Até lá, a gente segue aqui viajando virtualmente. Um grande, grande, grande abraço e shalom! É isso aí, esse é o programa Mundo Real, o programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho. Fomos a Jerusalém, ouvimos a Aline Shefkes, guia turística, que mora há 11 anos e trabalha como guia e conhecida como guia das celebridades, tá bom? Tanto pessoas do governo, artistas do Brasil, dos Estados Unidos e dos países onde fala da língua espanhola, ela guia. E é um prazer a gente conversar mais uma vez. Eu vou terminando o programa por aqui, lembrando a vocês que de segunda a sexta nós estamos pelo YouTube, Facebook, e você que ainda não baixou o aplicativo da nossa igreja, baixa lá, corre lá, que vai rodar para você uma vinheta sobre como baixar o aplicativo, e você fica por dentro de todas as novidades que o Senhor tem dado nessa igreja. E lembrando que amanhã nós temos reunião todos os dias, né? Amanhã, de domingo a domingo, na Avenida Daci Vargas, 701, Gramacho, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Para quem mora no centro do Rio, estamos na Barata Ribeiro, 99, Copacabana, e você pode procurar uma de nossas igrejas e ser muito abençoado. Que Deus te abençoe e até a próxima. Shalom!